activity. That's right. In the last class, I'm explaining about this page 36 and 37. Na última aula, na segunda-feira passada, eu falei sobre as páginas 36 e 37. Os áudios do livro estavam baixos. Realmente, quando a gente grava, parece que ele fica baixo. Quando eu gravo assim, não aqui, mas quando eu passo ele, né, faço um upload dele. Para comprimir, ele fica mais baixo. Nós falamos sobre todo esse conteúdo, tá lá na pasta da última sexta-feira, da última segunda, desculpa, eu tô perdida aqui. Olha só, o nosso livro pede para a gente ir para as páginas do Have I Go, que é a página 71, 72 e 73. Essas páginas, elas são revisão de conteúdo, tá ok? Então vamos lá. Enquanto você vai abrindo o seu livro nas páginas 71, 72, 73, 71, 72, 73, eu vou procurar a minha página aqui. Ah, já achei. Página 71. Vamos lá? Vou esperar você abrir. A página já começa com uma pergunta. Ó. Is the age of exploration over? Repete comigo. Is the age of exploration over? Agora a frase completa. Is the age of exploration over? Ótimo. Number 1. Complete the text with the correct form on the verbs in the box. Tá bom. Nesse retângulo aqui tem os verbos que eu preciso para completar esse texto, certo? Que é o texto que fala sobre os descobridores, né? Os mais famosos, como Cristóvão Colombo, enfim, Erickson. Enfim, tem toda uma conexão aí. Mas antes disso, eu vou explicar sobre esses verbos. Eu vou sair da página, você pode ficar na sua página, que eu vou abrir meu bloco de notas, tá bom? Aí, pronto, abriu. Eu vou apagar o de cima, para nós entendermos esses verbos aí. O que é um verbo? É tudo aquilo que indica ação. Então, eu tenho arrive, certo? Eu vou ter o verbo be, ok? Eu vou ter, deixa eu voltar lá para eu saber qual é o verbo que tem mais. Decide. Deixa eu descer aqui. Eu vou ter o verbo find, live. Find. Live. And return. Certo? Arrive tem a ideia de ao redor. Arrive é isso, tá? Aos redores. Tá? Eu vou colocar aqui a ideia de ao redor. Ao redor das coisas. Be tem a ideia de ser alguma coisa. O decide tem muito a ver com o português, que é decidir. O find é encontrar. O live é viver. Ah, tem uma diferença aqui, tá, gente? Vocês já ouviram falar da palavra live e live. Professora, é a mesma palavra? Não, depende do contexto. Live tem a ideia de ao vivo. Uma live é uma coisa ao vivo. Só que aqui não é um verbo, é um substantivo. É um tipo de substantivo. Eu até vou colocar ele aqui no cantinho para você não se confundir, tá bom?
Eu estou falando do verbo, então verbo, o live é o viver. Então, vou colocando aqui o sinalzinho de igual para vocês entenderem melhor, tá? Estou falando de verbo. E o return tem a ideia de retornar. Professora, eu aprendi, eu acho que você já deve ter aprendido, que o infinitivo desses verbos se faz com to. O que é um infinitivo? É quando eu não conjuguei o verbo. Como é que se forma o infinitivo dos verbos em português? Com ir, ou ar. Por exemplo, nadar, pensar, falar. Com ir, descobrir, agir. Com comer, entender. Isso é o infinitivo dos verbos, é quando eu não estou conjugando eles. Na língua inglesa, esses verbos eles vão começar com to. Todos eles. Porque eu ainda não conjuguei eles nas pessoas, ou seja, eu não falei assim, eu retorno, ele retorna, nós retornamos, vós retornais. Esses verbos eles estão na forma original. Esse infinitivo é a forma original do verbo, tá bom? Na língua inglesa, essa forma original, ela sempre vem com o prefixo to arrive, to be, to decide, to find, to leave, to return. Sendo que o to be pode ser ou pode ser estar. Certo? E aí eu tenho esses verbos que estão na caixinha. Só que, saindo aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui ao vivo. Saindo aqui dessa explicação que eu fiz para você, vamos voltar para o livro. Tá vendo que esses verbos aqui em cima, eles não estão começando com to? Sabe por quê? Porque eles já estão conjugados dentro do texto. Então, eles já não estão na sua forma original, eles estão sendo conjugados com as pessoas, do tipo Colombo viu, Colombo retornou. Tá vendo que eu já estou conjugando esses verbos nas pessoas que eu preciso? Então, vamos completar esse texto com os verbos que estão aí dentro. Vamos lá? Eu vou colocar, para a gente compreender melhor, não a correção sim, claro, mas como a gente vai classificar esses verbos aí. Tá bom, começamos. Como a gente está falando do passado, o passado ele tem uma outra forma de se conjugar esses verbos. Então, o verbo be vai para was, o verbo live vai para lived, o verbo decide vai para decide, o verbo return vai para return, was returning, o verbo arrive, arrived, e o verbo find, found. Consegue decifrar isso aí? Esses verbos estão no passado, ou seja, eu conjuguei eles no passado, até porque todo esse acontecido ficou no passado. Vou voltar para o meu bloco de notas. O que é o passado desses verbos? Então, vamos lá. O passado desses verbos, eu tenho dois tipos de passado. O passado dos verbos regulares e o passado dos verbos irregulares. Ou seja, não são dois tipos de passado, são dois tipos de verbos. Desculpa, olha só. O verbo arrived, ele é um verbo regular. Por que ele é um verbo regular? Porque eu só vou acrescentar de no final dele. Então, ele vai ficar arrive. Ele vai ficar assim. Ou seja, a pessoa que estava caminhando, retornando, né? Estava ali naquele processo do passado. Vou colocar aqui past. O passado desse verbo vai ficar assim. O passado desse verbo to be, no caso, se é uma única pessoa, esse verbo ele é irregular. Por quê? Porque eu não vou acrescentar apenas um D no final dele, ele vai mudar a sua estrutura de palavra. Então, no passado, ser ou estar vai ficar era ou estava. Então, vai ficar esse verbo aqui, ó, was.
Eu conjuguei no passado, vai ficar era barra estava. Certo? Já o decide, ele é um verbo regular. Como assim, professora? Todo verbo regular, ele vai ser acrescentado no final dele apenas o D de dado. Então, no caso aqui, ó, vai ficar decide. Assim, ó, coloquei só o D no final. Ou seja, que decidia. Ah, tá esquisita essa palavra. Decidiu, né? Ou decidia algo. Já a palavra find é um verbo irregular, porque ele modifica toda a sua estrutura de palavra. Então, encontrar no passado vai ficar found. Opa! Found significa encontrou. Encontrou. Ficou melhor assim. Encontrou. Tá vendo? Ele mudou completamente. O verbo live, que é viver e dizer que vivia, ele é um verbo regular. Eu vou colocar um D no final dele e ele vai voltar para ser o vivia ou morava. Tá? Lembrando que a palavra morar só existe no português, não existe na língua inglesa. Não existe tradução para ela. E return, nesse caso vai ficar returned, porque é regular. Como ela terminou? Peraí, deixa eu consertar isso aqui. Returned. Como ela é uma palavra que terminou com uma consoante, o N, eu não vou simplesmente colocar um D, porque senão vai ficar 3 consoantes juntas e aí vai ficar muito embaraçoso. Para a pronúncia é necessário, nessa palavra, uma vogal. E aí, returned, que é retornava, ou retornou. Certo? E é isso que você viu aqui na página. Logo, você vai responder essas questões de acordo com a atividade de cima. Você vai olhar as perguntas e vai responder de acordo com o texto. Who was Leif Erikson? Quem foi Leif Erikson? E aí está a resposta de acordo com o texto. Who did Leif probably do? He was probably one of the first Europeans to arrive in North America. Where did he live with his father? He left Greenland with his father. How did Leif arrive to Vinland? E assim por diante. Você pode pausar o texto, o vídeo e conferir as suas respostas. Essas respostas que eu estou dando para vocês, elas não são absolutas não, tá? Você pode fazer uma resposta mais completa. Vamos para a página seguinte. Na página seguinte, deixa eu colocar aqui. Você vai escrever esses verbos que estão aí circulados, você vai escrever eles da forma correta aqui embaixo. Vamos lá, vamos entender melhor? Esses verbos, eles estão no presente, mas essas imagens aí aconteceram no passado. Então, eu preciso colocar esses verbos no passado ou agregar o ing, tá certo? Olha só, na primeira imagem, em 2010, in
2010, I started kindergarten. Se é em 2010 e é passado, eu não posso conjugar esse verbo simplesmente com start. Eu comecei, né? Eu cheguei. Não, não tem como. Então você tem que colocar o ed para dizer que está no passado. O número 2 tá assim, ó. In 2012, I went to beach for the first time. I'm collecting lots of the shellfish there. I collecting está errado. O ing que está no final desse verbo, ele significa ando, indo. Essa ideia de comendo, partindo, abrindo, esse indo da língua portuguesa, é esse ing aí, no final desses verbos que estão circulados. Só que, se é uma coisa que aconteceu em 2012, então não está acontecendo agora, eu estou fazendo algo agora. É algo que aconteceu no passado. Então, esse collecting, ele vai ter que ficar collect. Number 3. A terceira imagem da cobra tá assim, ó. When I was camped in 2014, I saw rattlesnake. It was scared. A imagem número 3 da cobra tá assim, ó, camped. Se eu já tenho was, lembra que é o era ou estava, eu não preciso colocar o outro verbo no passado, é de. Então, eu estou dizendo que foi uma ação que aconteceu lá no passado. Quando eu estava acampando, ou o ing aí, da ideia de indo, ando, quando eu estava acampando em 2014, eu vi uma cobra terrível e me assustei. Então, a número 3 você vai reescrever como camping, acampando e não acampado. A número 4, que é a quarta imagem dos golfinhos. In 2015, when war sailed with my family, I saw a lot of the dolphin. Bom, se em 2015 aconteceu isso aí com os golfinhos, né? Quando eles estavam passeando com a família, eles avistaram muitos golfinhos. Essa é a ideia. Só que eu já tenho was, ó, I was. Então, esse verbo sailed não precisa vir no passado. A ideia é o seguinte, ó, em 2015, quando eu estava passeando, ou me divertindo, ou indo, ando, então eu preciso reescrever esse verbo com ing no final. Vai ficar selling. Já a última imagem, last summer, I traveling abroad of the first time and was so happy. Esse traveling, quando eu tenho ing no final, no último verão, eu viajando, não faz sentido, ó. Eu viajando, não tem, eu preciso daquele verbo lá de estava, ó. Eu estava viajando. Então, nesse caso aí, a ideia da frase está errada. É, no último verão, eu viajei. Então, esse verbo vai vir no passado, traveled. Esse verbo é regular, porque todo verbo regular eu ponho ed no final. E aí, você vai colocar embaixo o que aconteceu em cada um desses anos. É só você reescrever o que está dentro dessas imagens aqui, né? Das descrições dessas imagens. É como se fosse uma linha do tempo, tá bom? Em 2012, 2014, 2015. E a sua resposta para a última quadradinho. Esse last summer aqui, você pode colocar qualquer data. Eu sugiro que se eu tenho 2012, 13, né, 14, 15, você pode colocar o 16 ou 17, 2016 ou 2017. Certo?
Eu vou voltar lá para o meu bloquinho de notas para escrever, para explicar sobre o indo e o ando, tá bom? Pronto, voltei para cá. Olha só, quando eu escrevo assim, I was, oh, I was eating. Tá vendo aqui que eu terminei com ing no final, ó, ing. Tá vendo isso aqui? Esse ing aqui, ele é nada mais e nada menos que o ando, o final de ando, indo, do final dos verbos, do tipo caminhando, abrindo, certo? Isso é o ing. Mas eu só posso fazer esse ing quando eu tenho esse was aí que eu marquei, que ele é a ideia que está lá em cima, ó, era ou estava. Então, nesse caso, a tradução correta seria eu estava comendo. Então, quando eu preciso do indo, esse ing, eu vou precisar desse was aí, para dizer eu estava comendo. Se eu tiro o was, não faz sentido, ó, eu comendo. Eu comendo o quê e por quê? E aí vai ficar um embaralhado de coisa na cabeça. Então, eu preciso do was. Ele é a referência para esse ing. Deixa eu escrever aqui de novo. I was. Certo? Entendido? Então, todo verbo que eu colocar aqui, igual você viu lá, traveling, certo? Eu estou dizendo eu estava viajando. Se eu colocar, deixa eu pensar num verbo aqui, pensando, eu estava pensando, thinking. Eu estava pensando, todo verbo, toda palavra que termina com ing no final, ele já tem essa ideia de ando, indo da língua portuguesa, tá bom? É uma referência interessante que a gente tem, certo? Vamos voltar para o livro, para a gente finalizar. Fizemos a página 72. E a página 73 é o áudio. Eu não vou colocar o áudio porque ele fica muito baixo quando eu faço o upload desse vídeo. Talvez seja o próprio upload dele, tá? Então, eu vou pronunciar e você vai em seguida repetir. Let's go? Ok. Number 1. Repeat. It's a century old. It is a century old. Number 2. There are many possible courses. Number 3. Archaeologists found the remains. Archaeologists found the remains. Number 4. I started kindergarten in 2010. I started kindergarten in 2010. Number 5. I went to the beach. I went to the beach. Number 6. I saw a rattlesnake. I saw a rattlesnake. Number 7. I sailed with my family. I sailed with my family.
8. I traveled abroad. I traveled abroad. Certo? Você vai colorir a carinha que você mais conseguiu pronunciar. Se pronunciou bem, você pinta primeiro rostinho. Pronunciou mais ou menos, rostinho do meio. Não conseguiu pronunciar? Volta o vídeo e escuta para você ter mais noção de como pronunciar cada uma dessas imagens, ok? Bye bye, see you. Qualquer coisa, me procure pelo e-mail ou pelo WhatsApp.